Olha, deixa agora aproveitar e lembrar você do seguinte, ó, quando a gente fala em amnésia, a gente lembra dos filmes, né? Nos filmes isso é retratado com uma naturalidade muito grande. Só que na prática, como funciona? Como um homem pode se apaixonar 2 vezes pela mesma mulher? A gente mostra nesse vídeo, veja aí. É isso aí, como a gente achou que ia ser. A vida tão simples é boa, quase sempre. Quando uma pessoa se apaixona por outra, trata-se de destino ou de coincidência? É isso aí, a quem acredita em milagres. Alcino Garajal teve seu amor posto à prova diante de uma difícil situação. Ele acordou totalmente sem memória e não lembrava sequer o nome da mulher deitada ao seu lado. A mulher era a Priscila, com quem Alcino morava há mais de 1 ano. Os dois se conheceram durante o trabalho em uma gráfica e um grande amor aconteceu. Mas e se fossem outras circunstâncias? Esse mesmo amor viria à tona? Quando Alcino acordou sem lembrar quem era, na fatídica noite do dia 18 de janeiro, ficou em estado de pânico, mas mesmo assim se sentia confortável ao lado de Priscila. Era um sinal de que o amor e a confiança não tinham desaparecido. O caminho a percorrer seria longo. No café da manhã, Priscila notou que o marido não reconhecia o nome pelo qual era chamado. Decidiu então mostrar ao marido a foto de seu filho mais velho. Veio a certeza. Alcino não lembrava do menino Miguel. Ao mesmo tempo, a caçula Cristina começou a chorar em outra parte da casa. Alcino sequer lembrava que tinha uma filha. A dedicação de Priscila fisgou Alcino. A admiração foi o ingrediente que fez ressurgir o grande amor. Diante da ausência de recordações dos momentos vividos, Alcino propôs à esposa que começassem do zero. Eu não sei parar de te olhar. Depois de ser reconquistado pela esposa, Alcino ainda tinha que reconquistar o amor da outra mulher de sua vida, a filha Cristina. A bebê não reconheceu o toque e o tom de voz alterado pela amnésia do pai. Ao nascer prematura, Cristina criou forte vínculo com Alcino, que cuidou da menina enquanto a mãe se recuperava do parto. Alcino reconquistou o amor da filha. 2 provas de que o amor é eterno. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Olha, e a gente veio do caso, justamente do nosso convidado, a gente começa a se imaginar numa situação como a gente nunca poderia supor. Como você pode acordar e, de repente, não se lembrar de nada. Hoje a gente está com o Alcino Garajal aqui. Seja muito bem-vindo. Também a Priscila Cristina, que é a esposa dele. E a Cristina, que está mamando agora, bem tranquilinha, muito linda. E aqui, ao meu lado esquerdo, o doutor Leandro Teles, que é neurologista. Muito bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite, Kátia. Agora, Alcino, para você deve ter sido, eu não digo nenhum baque, é mais do que isso. Como se acorda e simplesmente não lembra de nada, olha para sua esposa e fala, mas quem é essa mulher que está aqui? Parece coisa de filme, não parece? Eu acho que do caso, a coisa mais impressionante é que eu não consigo explicar esse momento. Como que aconteceu, foi um momento de muito medo e eu acho que muito instintivo também. A Priscila me passava conforto, acho que porque eu acordei do lado dela, ela me passava conforto. Você olhava para ela e falava assim, eu não conheço, mas eu me sinto bem com ela. Sim, mais do que com meu irmão, por exemplo, depois que eu encontrei com ele novamente. Mas, segundo o que me disseram,
Profissionalmente você se lembrava, quer dizer, da sua profissão, você se lembrava das coisas e tudo Não, mais? isso aconteceu na primeira vez, porque eu tive uma perda de memória 2 vezes. Uma com 22, 23 anos e outra agora em janeiro deste ano. Na primeira vez eu lembrava de muita coisa e a questão da minha profissão, algumas coisas eu também lembrava. Da segunda vez não? Da segunda vez não, eu lembrava de nada. Nadinha? Nada, praticamente nada. Nem o nome dele ele reconhecia. Nem o nome dele. Agora, se foi difícil para ele, Alcino, para você, como é você acordar com um homem que é seu marido e que de repente não sabe nem quem é, o que está fazendo ali, quem é você? Como você conseguiu superar esse momento inicial? Foi muito assustador, né? Foi, Foi né? complicado. Como ele já tinha comentado comigo dessa primeira perda de memória, há uns 12 anos atrás, eu me lembrei, no exato momento eu me lembrei disso, né? Então, a minha primeira reação foi procurar uma amiga minha que é psicóloga, a Cristiane Palma, e liguei para ela, desesperada. Falei, olha, Alcino está aqui e não lembra de nada, e aí, o que eu faço? Aí ela me pediu para procurar médicos, né? Levei ele em neurologista, levei ele em clínico, começou uma sabatina atrás de médico para achar Saber uma o que ele resposta. E você foi diagnosticado com o quê? Antes era problema psiquiátrico. Falava que era alguma coisa relacionada a alguma coisa psiquiátrica. E eu comecei um tratamento psiquiátrico, na verdade. Isso há 12 anos atrás? Não, isso agora em janeiro. Como há 12 anos atrás durou só uma semana, então eu não cheguei nem a fazer tratamento. Tá bom, melhorou, voltou ao normal, tudo bem. Isso, infelizmente eu reagi dessa maneira, comecei a minha vida novamente. E aí dessa vez demorou mais e a Priscila foi mais atenciosa, mais cuidadosa nesse sentido. Ela queria saber por que aconteceu de novo. Porque isso é coisa de mulher. A gente não se contenta, legal, tá bom. Não, isso não cabe. Tem que saber o porquê pra gente evitar um próximo problema similar, e né? até porque demorou muito tempo. Ele ficou 2 meses sem memória nenhuma, né? Ele não se lembrava de cheiro, de gosto, de nada. Agora, eu tô falando aqui do primeiro instante, que é você olhar para uma pessoa que você não conhece. Mas, e ter que reconquistar a mulher que você não conhece, que você sabe que você tem filhos, portanto você deve ter sido apaixonado por ela, e você reconquistá-lo dia a dia. Foi fácil em questão meu em relação à Priscila, porque como nós começamos a ir em vários médicos e procurar uma resposta do que tinha acontecido... Você foi se apaixonando pelo carinho dela. Por causa dos próprios médicos, impressionado com a reação da Priscila. Que ela foi muito forte, ela foi muito dedicada. E isso começou a me chamar a atenção em relação a ela. Por isso, para você foi mais fácil se apaixonar por ela. Comecei a ver ela com outros olhos. E para você, Priscila, como foi se apaixonar pelo Alcino? Que tudo bem, para você continuava sendo seu marido, mas uma pessoa que não lembrava de nada. Quer dizer, você não sabia o que ele gostava a partir daí? Quem era ele? Quais eram os gostos dele? Você não lembrava de gosto, de cheiro, de nada? Como foi essa sua sabatina também? Uma coisa que eu tiro como boa... Olha, Tina, que legal! Olha o que a tia tem pra você, ó. Um anel. Olha que legal. Olha que legal a bola. É a bola. Pronto. E como que foi, então, você reconquistar o Alcino? O que eu tiro de bom dessa história, desse acontecimento, foi que Alcino sempre se dedicou muito ao trabalho. Então, assim, ele não tinha final de semana, não tinha férias, né? O tempo dele era uma grande parte para o trabalho. Então, eu aproveitei esse tempo para poder ficar com ele. Bom, já que ele está desmemoriado e não vai lembrar do trabalho, é agora que eu vou aproveitar, né? Foi mais ou menos Foi mais ou isso. menos assim. Foi. Agora, cá entre nós, doutor Leandro, eu comecei até com eles para a gente saber, na prática, como que, obviamente, a gente se adapta às situações, quando essas situações chegam lentamente, mas quando de uma hora para outra você se depara com uma situação como essa, ninguém está preparado para isso. Esse diagnóstico é fácil de ser feito ou não? Não, certamente não. Então, os problemas de memória, a memória é uma das funções mais importantes e mais complexas do nosso cérebro. Então, realmente é difícil. Tem vários tipos de dificuldade de memória. A amnésia mais comum é aquela dificuldade em formar memórias novas. Quer dizer, eu me lembro do meu passado, mas de coisas de uma semana atrás eu não me lembro de mais nada. Exatamente. Isso é mais comum. Mesmo jovens desatentos, desconcentrados, ou pacientes ansiosos ou com depressão, pode ter esse tipo de amnésia. A gente chama isso de amnésia anterógrada. A pessoa tem alguma coisa na vida e a partir daí tem dificuldade em lembrar. Agora, lembra de tudo que aconteceu antes. Então, quem tem Alzheimer também tem esse tipo de amnésia. Agora, tem um tipo mais raro,
que é o do nosso amigo Alcino. É uma amnésia que a gente chama de retrógrada. Naquele momento, e instantaneamente, ele apagou todas as memórias que já estavam consolidadas. Então eu volto para você me contar o que acontece com o cérebro humano para que isso possa surgir na vida da gente. Volto rapidinho e a gente continua, viu? Olha, veja só o quanto que é importante esse bate-papo. A gente está falando de duas situações distintas. O lado médico e depois o lado humano, emocional da história. Você acorda com seu marido ao seu lado que não lembra de nada. Como agir? E para essa pessoa também, já que estamos ao lado de pessoas que a gente deve ter amado, mas a gente nem se recorda de nada. Vamos continuar falando disso já. Vamos voltar agora com o nosso bate-papo sobre a amnésia. Eu perguntei para o Dr. Leandro Teles, quer dizer, no caso específico do Alcino, que simplesmente acordou e não se lembrava de mais nada do passado. O que pode acontecer com o corpo de uma pessoa para se ter um problema tão sério como este? Então, retomando, quando a pessoa tem uma dificuldade, ou seja, perde aquelas memórias que já estavam consolidadas, então isso é um problema diferente. É uma amnésia que a gente chama de retrógrada. Então, daquilo para trás. O nosso cérebro, Kátia, ele é muito sábio. Então, pensa uma pessoa com muito dinheiro, por exemplo. Ela não pega todo o dinheiro e guarda numa gaveta, no mesmo lugar. Porque ele pode correr o risco de ser assaltado, de perder o dinheiro. Então, ela vai pegar aquele dinheiro e colocar em vários locais diferentes, de modo que tenha uma proteção maior. O cérebro faz a mesma coisa com as memórias já consolidadas. Então, a gente tem várias gavetinhas, Isso, né? O cérebro não guarda tudo num lugar só. Por isso que é muito raro, mesmo pessoas que têm um AVC ou que têm um tumor, é difícil aquela pessoa perder as suas memórias antigas. As memórias antigas são patrimônio de vida. É a coisa mais importante. O que aconteceu com ele para ele ter perdido? Então, no caso dele, Kátia, é aí que eu quero chegar. Ele não apagou essas memórias. Não houve uma lesão cerebral que as memórias foram apagadas. Isso é uma boa notícia. Ele muito provavelmente ele perdeu o acesso a essas memórias. Como se não tivesse mais como linkar essas informações Exatamente. antigas. Naquele segundo, ele não mais era dono daquelas lembranças. Então, a gente chama isso de um quadro dissociativo. Então, a partir daquele momento, ele perdeu a identidade, perdeu as lembranças. Isso é absolutamente involuntário. Isso é absolutamente traumático. Mas o que causa um problema como esse? Então, uma série de coisas pode levar a isso. Então, estresse agudo, estresse crônico, mas não em qualquer pessoa. Em pessoas propensas a ter esse sintoma. Então, eu não sei o caso específico do nosso amigo que veio falar da história dele, mas episódios estressantes crônicos ou agudos, junto com uma predisposição individual, anatômica, estrutural, pode levar a esse tipo de problema, sim. E você foi diagnosticado justamente da forma como o Dr. Leandro falou, ou não? Sim, foi? Eu tinha um problema de falta de irrigação sanguínea no cérebro. Meu sangue não subia corretamente na quantidade necessária e não descia corretamente. Então, além dessa falta de circulação, eu tinha um problema de pressão também, porque o pouco que subia já não descia. Então, eu tinha esse fato que foi corrigido há 1 mês e 4 dias atrás. Você fez uma cirurgia? Uma cirurgia. E você sentiu o quê? Quer dizer, quais eram os sintomas que você tinha antes dessa amnésia? Eu sentia dor de cabeça o tempo todo, desde criança. Desde criança? Desde criança. O meu tempo todo, muita dor de cabeça. Então mas eu tomava remédio quase o tempo todo. Mas aí a gente fala assim, então vai no médico e tudo bem. Dor de cabeça pode ser o sintoma de muitas doenças, não pode, doutor? Exatamente. Então, a dor na cabeça, a dor de cabeça, precisa de diagnóstico. Então, é importante. E que não é tão simples assim. Às vezes não. Precisa ter uma boa história, um bom exame, eventualmente alguns até exames subsidiários em alguns casos específicos. E você conseguiu, através da cirurgia, reverter essa baixa Hoje eu já não sinto dor de cabeça da forma que eu sentia. Hoje eu sinto dor de cabeça, acho que da forma normal. Eu sinto uma dor de cabeça, eu vou lá tomar analgésico, passa e acabou. Fico muito bem. As pessoas que me conhecem, por exemplo, já falaram que até minha dicção ficou melhor. Porque, olha, você sentindo uma dor de cabeça extrema o tempo todo, parece que deixa a gente meio louco até, parece que enlouquece, né? Não, era terrível. E Priscila falou que um tempo antes de eu perder a memória, eu estava muito estressado e estava muito irritado, né, Priscila? Sim, ele estava muito nervoso, ele estava trabalhando muito também, né? Quer dizer, ele não tinha tempo para deixar a cabeça voltar, relaxar, para tentar se recuperar de outro estresse, né? E a questão era que era assim, o meu diagnóstico antes era estresse. Então, já que era estresse, eu fazia esporte radical. Eu subia montanha, pedalava, corria. Então, parece que é para liberar adrenalina e ver se acalma, né? Exatamente, mas só que aí eu aumentava a minha circulação sanguínea e aí aumentava minhas dores de cabeça. Então, consequentemente, o meu exercício físico, isso eu falo, por experiência própria, que o meu exercício físico naquele momento piorava a minha situação. E qual é a sua vida hoje? Quer dizer, as lembranças do passado foram surgindo aos poucos ou não? Foram. Em março para cá começou a vir aos poucos, em blocos separados e veio surgindo novamente. Só que tem lembranças que eu ainda não lembro.
Tem coisas que eu não lembro. Priscila me relata coisas que eu não consigo lembrar. Mas se isso te deixa confortável, tem coisa que me conta, eu também nem lembro. Às vezes eu vejo um vídeo meu e falo, gente, fui eu que fiz isso. Eu olho e falo, mas eu não lembro nada disso. Porque às vezes a gente também, aí a gente tem que entrar num outro aspecto também importante, né, doutor Leandro? Às vezes a gente se cobra demais. E nesse caso, então, do Alcino, acho que mais ainda. Você fica, como eu não me lembro disso? Isso não é normal. Faz parte da boa saúde também, a gente muitas vezes apagar algumas coisas da lembrança da gente, não faz? E aí você tocou num ponto importantíssimo, Kátia, é fundamental. Então o processo de fixação, ele tem o seu limite, então é muito comum às vezes a pessoa querer guardar tudo de uma situação complexa. E mesmo coisas que você guarda por algum tempo, é comum elas serem apagadas, deletadas. Então as memórias que são mais fortes são aquelas cujo estímulo é mais intenso, ou que salta aos olhos, ou quando tem algum componente emocional. E também essas que têm componente emocional, aquelas que são mais agradáveis, têm uma facilidade de recordação. Mas todo mundo esquece. Esquece coisa boa, esquece coisa ruim, e isso faz parte do processo de ajuste. E até de uma proteção. Proteção, que a gente defesa. Cria em cima disso, né? Pra gente não sofrer de novo, às vezes a gente esquece. A gente chama isso coisas, de memória seletiva, né? Ou até uma amnésia seletiva. Algumas coisas têm que ficar guardadas inconsciente ou até realmente apagadas, né? Então isso é um processo normal. Então, viu? Tá dentro do esperado. E você, como você mudou o seu ritmo a partir de então? Quer dizer, agora, você falou que fazia esportes radicais. A sua busca é por esportes que te tranquilizem? Fazem o oposto? Na verdade, não. Minha vontade é de continuar o que eu fazia antes e com a liberação do meu médico, ele falou que eu posso voltar a treinar aos poucos, né? Com muita cautela. Então, eu comecei a treinar tem uma semana que eu já comecei a treinar e até estava falando com o doutor Leandro que o meu sonho é fazer a São Silvestre desde garoto. Assisti a São Silvestre desde então, garoto quem com meu sabe pai. daqui a uns anos vai estar... Ano que vem você aqui na São Silvestre. Eu já quero vir na Fim de próxima. ano? Eu já quero vir na próxima. Maria, ele é rápido mesmo, né? Olha, eu espero que você, acima de tudo, que tenha equilíbrio, eu acho que a palavra é essa. Às vezes a gente não sabe que as coisas acontecem na vida da gente, mas depois a gente vê que tinha um rumo a ser tomado. E que você, já que você se apaixonou de novo pela Priscila, que essa paixão de vocês dure para sempre e que traga felicidade, mais união, como eu vejo, que até o que aconteceu trouxe para a vida de vocês, viu? Obrigada, viu, pela participação. Queria agradecer ao Alcino, a Priscila, Cristina, você tá com soninho. Tadinha. Agradecer também ao Dr. Leandro Teles, o site Dr. Leandro Teles, até para você conhecer um pouco mais o trabalho dele, que é neurologista, é o www.leandroteles.com.br. Obrigada pela participação. Obrigado, Sucesso para vocês, muita Obrigado. saúde, viu? Tchau, tchau. Tchau, Cristina. Tchau, linda. Soninho, né? Dá um chorinho de sono. Dá vontade de pegar essa